Amém? Pediria aos irmãos que abrissem a vossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo 26. Vamos passar para a palavra do Senhor. O tema da mensagem é o princípio da colocação divina. Atos, capítulo 17, verso 26. A palavra do Senhor diz assim. Aqueles que encontraram, diga amém. O amém está bem fraquinho. Vamos lá. Atos, capítulo 17, verso 26. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim. E de uma só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Amém? E de uma só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos, Senhor, no Teu altar, Senhor, a nossa vida, Senhor. Colocamos, Senhor, esta palavra, Senhor, que está escrito que o Senhor fez de uma só pessoa todas as gerações do mundo, sobre a face da terra, e o Senhor determinou tempos, ordenando os limites da habitação de cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, revela, Senhor, o que está oculto atrás da Tua palavra. Revela, Senhor, o segredo do reino, Pai. Nos ensina, nos capacita, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais. Abra, Senhor, o nosso entendimento. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e nós te louvamos. E a igreja do Senhor diga amém. Glória a Deus. O princípio da colocação divina. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele determinou tempos antes de tudo. E Ele, de uma só pessoa, Ele fez as gerações. Ele fez gerações habitar sobre a terra. Então, Ele determinou tempo, Ele ordenou os limites de cada um de nós. Então, cada um de nós, Deus nos escolheu, Deus colocou nós para habitarmos nessa terra, e Deus também colocou limites para nós. Como nós iríamos habitar? De onde nós estaríamos? Salmo 139, no verso 16, diz assim que nossos ossos ainda estavam sendo formados dentro do ventre da nossa mãe, e o Senhor já nos conhecia. Ele já nos conhecia antes de nós sermos formados. Então, aqui diz que o Senhor ordenou tempos, limite, e colocou local para nós habitarmos. Mas existem pessoas que elas querem habitar aonde elas acham que vai ser o local da bênção dela. Muitas pessoas vivem mudando de lugar. Elas mudam de emprego, elas mudam de igreja, elas mudam de região, muda para um estado, para o outro estado. E só que Deus, Ele já determinou para nós. Tem tudo ordenado na nossa vida. A palavra de Deus, ela afirma que Deus estabeleceu tempos e colocou limites para todos nós. Então, nós precisamos entender que existem tempos e existem limites para aonde nós precisamos ir. Alguns pensam, olha, eu estou debaixo da bênção de Deus, aonde eu for, Deus vai me abençoar. Não é bem assim. Por quê? Porque se Deus estabeleceu o local para nós, é naquele local que Deus vai te abençoar. É naquele lugar que Deus vai derramar a bênção sobre você. Deus, Ele nos planta em determinado lugar, e ignorar essa verdade, isso não é bom. Por que que algumas pessoas, elas vivem num lugar, as coisas estão caminhando, e elas mudam de lugar, e aí as coisas vão para trás. Elas estão no emprego, ali está tudo bem.
ela está prosperando, aquela empresa está prosperando, e quando pensa que não, aquela pessoa sai, começa tudo a dar errado na vida dela. Existe também o princípio que é muito importante, que é o princípio da colocação divina. Aonde Deus te plantou, aonde Deus plantou você, ali você vai frutificar. Ali você vai produzir frutos. Porque Deus, Ele coloca nós nos lugares, para naquele lugar nós frutificarmos. Talvez tenha uma alma, ou talvez tenha 500 almas, que o Senhor quer que nós estivéssemos ali para ajudar essas pessoas. Lembrando, nós estamos na igreja para ser edificados, mas nós estamos na igreja para ajudar outras pessoas. Mas, pastor, é o seguinte, eu preciso de ajuda. Tá, na área que você precisa de ajuda, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. E na área que você precisa de ajuda, você vai ajudar outras pessoas, que talvez tenham aquele mesmo problema. O grande problema é que nós achamos o seguinte, que Deus, Ele não tem um propósito. Para tudo Deus tem um propósito. Para tudo Deus, Ele colocou esse princípio. O princípio da colocação divina nos mostra a importância do lugar, do cumprimento do propósito de Deus. Então, se Deus, Ele colocou você nesta igreja, é porque tem o propósito dele na sua vida, tem algo para cumprir. O que acontece? Muitos irmãos, eles não param em igreja. Eles ficam mudando de igreja por igreja. Por quê? Eu não gostei da mensagem. A mensagem, ela não é para você gostar. A mensagem, ela vem para mudar, transformar a nossa vida. A mensagem vem para fazer mudança dentro de nós. Se a mensagem vir para somente alimentar meu ego, alimentar o ego dos irmãos, o que vai acontecer? Não houve mudança. O Espírito Santo não está nesse negócio. O Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se não há convencimento, se não há mudança de vida, é porque está faltando algo. Então, Deus nos coloca num local com um propósito. E quando esse propósito ele é cumprido naquele lugar, Deus muda de estágio. Ele coloca nós em outro estágio. Algumas pessoas pensam que pode escolher o lugar onde servir Deus. Olha, eu vou servir Deus na igreja tal. Quando eu me converti, eu aceitei Jesus na igreja Boas Novas. Eu era católico, banco de madeira, duro. E aí o que aconteceu? Eu fui lá na igreja Boas Novas, poltrona almofadada. Isso em 2005, mais ou menos, 2005. Tinha data show. Opa, data show naquela época. Mas o que aconteceu? Eu falei, aqui é meu lugar. Ar-condicionado. O louvor abençoado. A igreja cheia de gente. Uma palavra abençoadíssima. Lá eu ouvi a mensagem, lá houve um apelo e lá eu aceitei Jesus. Falei, aqui é meu lugar. Deus trouxe eu para cá, não naquele lugar lá, aquele banco duro lá. Moral da história, eu fiquei lá mais ou menos 60 dias. Deus fez o quê? Me levou eu para outro lugar. E aonde eu estava, sabe onde era? Uma igrejinha pequenininha, menor, bem menor que essa daqui, cheia de cadeira, de banco de madeira. Pensa num calor abençoado. E lá era o quê? Não era data show, é aquele outro negocinho ainda, slide. Meu Deus do céu, eu falei, não é meu lugar. Um povo barulhento. Eu falei, aqui não é meu lugar não. Eu não entendia nada. Mas aí o que aconteceu? Deus levou para lá para ser moldado. Então, nós não podemos escolher aonde que nós iremos servir a Deus. Nós vamos servir a Deus no nosso lar. Nós vamos servir a Deus aonde Deus nos plantou. Deus plantou você aqui nesta igreja. Sirva o Senhor aqui com integridade. Ajude as pessoas. Visite as pessoas. Fale. Entre no grupo.
e você coloca lá as suas dificuldades, as suas alegrias, e você vai ver que Deus vai estar trabalhando. Então, olha só, Deus não vai nos abençoar em qualquer lugar. Não é em qualquer lugar que Deus te abençoa. Deus, ele poderia ter abençoado o povo de Israel lá no Egito. Mas Deus não abençoou o povo de Israel no Egito. Deus tirou eles do Egito, levou para o deserto, para dar uma trabalhada neles, e a bênção do povo de Israel estava onde? Em Canaã. Então Deus fez tudo. No deserto Deus deu o maná, Deus deu a água, Deus deu a cordonize, Deus fez tudo. No deserto ninguém precisava trabalhar, mas o povo murmurava. No deserto Deus, ele está conosco. Nós estamos passando pelo deserto, Deus não está deixando faltar nada. Tem algumas dificuldades? Tem. Então nós precisamos entender que no deserto, Deus nos leva para o deserto para tratar conosco, para mostrar o que nós precisamos fazer. Nós precisamos mudar algumas coisas na nossa vida. A igreja do Senhor está sendo levada para o deserto para ser tratada. Muitas igrejas grandes, tem igrejas que estão fechando as portas, e eu fiquei triste de ouvir isso daí, mas é verdade. Porque não tem condições de pagar o aluguel. Não tem condições, não está negociando. Se Deus colocou, se tiver um membro só, nós temos que manter a igreja aberta. Não importa o número de pessoas, mas nós precisamos entender que Deus tem um propósito. Tudo o que está acontecendo é porque Deus está permitindo. E Deus está mudando a história da nossa vida, da nossa família, a história desta igreja, das igrejas aí, as igrejas vão fazer um culto. Eu fiquei triste, falei, vamos fazer só um culto, só no domingo, e depois não fazer só online. Eu fiquei triste. Mas aí eu fiquei observando, 99% das igrejas estão fazendo isso, sabe por quê? Em virtude do quê? Do distanciamento. Em virtude também da obediência, porque pode ser pior, porque os governantes não tiveram a decência de se preparar. Eles fizeram tudo antes, errado, e agora nós somos obrigados a fechar de novo. Porque se eles tivessem preparado, nós tínhamos leito, hoje não tem leito, as pessoas estão morrendo. Então as igrejas hoje também estão se adequando, mas as igrejas precisam entender que tudo tem um propósito. Nós não podemos ficar em quatro paredes. Deus quer o culto doméstico, Deus quer mudar, porque as pessoas estão acostumadas a só cultuar na igreja. Não, a igreja é o local de nós cultuarmos ao Senhor, mas o principal é onde nós estivermos, é no trabalho, é lá na sua casa, é na casa da sua família. Quantas famílias, quantos da nossa família que não conhece Jesus? Deus quer mudar a história. Deus quer que eu falo para a minha família, eu falo para o meu vizinho da direita, da esquerda, da frente e de trás, do amor dele. Nós só temos a obrigação de falar. Quem vai convencer chama-se Espírito Santo de Deus. Agora nós queremos convencer, nós queremos colocar na cabeça das pessoas, não precisamos disso, somente falar no momento certo. Até para nós servirmos a Deus, existe um lugar correto. Há uma posição e um lugar para a bênção de Deus. Se eu sair do lugar, simplesmente vou perder a bênção de Deus. Quantas pessoas estão fora do lugar da bênção de Deus? Quantas pessoas estão caminhando para lá, para cá, mas não entenderam ainda o que é a bênção de Deus? O lugar da bênção de Abraão era longe da sua cidade, longe da sua parentela. Deus fala para Abraão: Abraão, sai do meio da sua parentela. Talvez o lugar da bênção, da nossa bênção, não é misturado com a nossa parentela, porque há tempo para tudo. Então Abraão, ele teve que sair do lugar de onde ele estava para ser abençoado. A bênção de Jonas era em Nínive, não era lá em Jope, era em Nínive. Então Deus fala: ó, Jonas, você vai para Nínive, você vai pregar o evangelho para aquela nação. Jonas fala assim: olha, eu não vou para lá. Por quê? Porque aquele povo lá, ele mata a pessoa, aquele povo lá é perverso.
Então, em vez de eu ir para cá, eu vou para lá. O que aconteceu? Ele teve que voltar para o lugar da bênção dele. Jonas foi um dos maiores pregadores, um maior evangelista. Jesus lembrou de Jonas. 600 mil habitantes, todos se converteram. Até os animais entraram no propósito. Então, quer dizer, por causa de uma mensagem. Ele passou 40 dias dentro da cidade, falando que Deus iria destruir. Somente, olha, Deus vai destruir, arrependam-se. E o que aconteceu? Aquele povo se arrependeu. Então, olha só a bênção que foi Jonas. Mas Jonas não queria, porque Jonas estava com medo, Jonas estava pensando nele. Muitos de nós não queremos. Nós não queremos fazer a obra do Senhor porque nós temos medo. O primeiro exemplo que nós podemos colocar sobre o princípio da colocação divina está lá em Gênesis capítulo 2, verso 8. Deus, ele criou o jardim, preparou todas as coisas e criou o homem e colocou lá no jardim. Então você olha, ali é o local do homem. Deus preparou primeiro e depois colocou o homem lá dentro. Esse é o princípio da colocação. Antes de criar o homem, Deus prepara o lugar. Antes de Deus me criar, Deus preparou um lugar para mim. Deus preparou um lugar para cada um de nós. Deus, ele preparou. Agora é o seguinte, de acordo com que eu vou agindo, eu vou abrindo um caminho para cá, um caminho para lá. Na realidade, os caminhos vão se converter e chegar no caminho onde Deus quer. Existem vários caminhos, mas Deus, ele prepara, porque Isaías 46, 9 diz assim, que Deus, ele vai no final, ele faz o fim, e depois ele volta no começo. Primeiro ele faz o fim. Por que Jesus, o primeiro milagre dele foi no casamento, Caná da Galileia. Sabe por quê? Porque naquele grande dia, o dia da boda do Cordeiro, vai haver um grande casamento do noivo com a noiva. O casamento de Caná da Galileia simboliza o casamento da igreja com Cristo. O primeiro milagre de Jesus foi o último que vai acontecer. É o arrebatamento da igreja. Aquele grande casamento, quando todos nós estaremos sentados com o Senhor, ceando com Ele. Então, para nós entendermos um pouquinho só. Então, Deus, ele prepara tudo certo. É nós que mudamos. Nós mudamos a história da nossa vida. Eu estava assistindo uma mensagem do John Bevere. E ele fala assim que vai chegar naquele grande dia, o Senhor vai chamar José Ribamar. Aí o Ribamar vai aparecer lá. Pastor Ribamar. Fala, mas eu não sou pastor Ribamar. Eu sou pedreiro. Ele vai falar assim, o propósito de Deus na sua vida era para você ser um pastor. E você foi fazer o quê? Foi edificar casa. É bom. Você ganhou muitas almas. Mas esse é o propósito que Deus escolheu para você? Nós vamos ser julgados pelo que Deus planejou para nós. O propósito de Deus na nossa vida. Não é o que eu fiz ou eu deixei de fazer. Deus chamou eu para ser pastor. Eu estou desenvolvendo o pastoreio. Se não for, quando eu chegar lá em cima, ele vai falar assim, olha, eu não chamei você para ser pastor. Eu chamei você, foi para você ser empresário. Muitas pessoas estão fora do propósito de Deus, porque eles não entenderam o chamado de Deus. Muitas pessoas foram chamadas para ser pastores, evangelistas, e elas não são. Vai chamar outra pessoa e fala, olha, você foi chamado para ser contador, mas ele é pastor. Mas eu não queria que você fosse contador, eu queria que você fosse pastor. Mas você como contador, você poderia ter feito isso. Mas como pastor, você tem milhões de pessoas que era para você ganhar a alma para Jesus. Então, o que nós precisamos entender é que existe esse princípio, que é o princípio da colocação divina, que Deus planejou para nós. Se você estiver fazendo o que Deus planejou para você, sabe o que vai acontecer? Não vai haver peso.
a sua vida vai ser uma coisa leve. Você vai trabalhar para a humanidade, mas você vai estar de bem com a sua vida. Você na sua casa, você está tranquilo. O grande problema é o seguinte: quando você começa a fazer algo que se torna pesado, você não gosta do que faz, não faz por amor. Se Deus levantou você para ser do lar, Ele deu um exemplo ainda da mãe de Billy Graham. Essa mulher, ela educou o filho. Olha só o que essa mulher fez: educou Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos. Ganhou mais de 1.419.000 almas. Olha só, a mãe dele. Já pensou se a mãe dele tivesse prevaricado? Falou: não, eu não vou criar esses meninos, esse menino dá muito trabalho. É o seguinte, fica com seu pai, e eu quero ser feliz. Isso é o que acontece, a maioria das vezes as pessoas falam assim: eu quero ser feliz, olha, esse serviço não é para mim. Mas se Deus colocou você lá, é porque Deus tem um propósito. É isso que nós precisamos entender, de fazer o propósito de Deus. A mãe de Billy Graham educou seu filho, o maior evangelista de todos os tempos. E nós, estamos ensinando nossos filhos? Estamos fazendo a obra que o Senhor colocou para que nós fizéssemos? Então, o princípio da colocação divina é o lugar onde Deus coloca nós. Isso significa que antes de achar, Ele prepara o ministério para cada um de nós. Deus prepara um ministério, Deus prepara o lugar para onde nós iremos servir, onde nós iremos ouvir a palavra, aonde nós iremos ajudar. Uma das coisas que eu sempre falo: Deus não chama você e Deus não me chamou para mim ficar sentado no banco. Deus chamou cada um de nós para nós estarmos de pé. Você vem na igreja, você ouve a palavra, mas você tem que levantar, você tem que ir para os ministérios. Você não pode ficar parado, porque se você ficar parado, sabe o que vai acontecer? Nós iremos morrer espiritualmente. Então nós precisamos entender que Deus, Ele prepara o lugar da nossa bênção. Você só alcançará a sua bênção se você estiver no lugar certo. Se você estiver no lugar certo, você vai ser abençoado, as pessoas que estão do seu lado vão ser abençoadas, você vai ser bênção aonde você estiver. Se você estiver no lugar errado, sabe o que vai acontecer? Você vai ser maldição na vida das outras pessoas. As pessoas vão estar amaldiçoadas, porque você está fora do lugar que Deus escolheu. Nós não podemos estar fora do propósito de Deus, fora do que Deus escolheu para nós. O seu chamado envolve um lugar, um propósito e um povo. O exemplo de Josué. Deus, Ele levanta Moisés. Com 40 anos, Moisés estava na casa do faraó. Ele aprendeu todas as leis. E aí Moisés, chegou o momento, Deus fala agora, chegou o momento de nós tirarmos agora o povo de Israel do Egito, o povo hebreu. Moisés pega e mata um egípcio. Moisés vai fugir e vai passar 40 anos no deserto, sendo preparado. Moisés volta. Mais 40 anos, Deus tirando o povo de hebreu do Egito. Atrasou. Era para o povo de Israel ficar 400 anos, ficaram 430 anos. Por quê? Porque Moisés fez algo errado. E Moisés prepara Josué. Moisés não entrou na terra prometida, Josué entrou. Josué e Calebe. De toda a geração, somente 2 entraram. E Josué, Deus fala com Josué: aonde você pisar as plantas dos seus pés, lhe será dado como herança. Somente você tome cuidado de fazer tudo o que eu mandar. E Deus colocou limites. Do Eufrates até tal lugar e tal. Josué não saiu conquistando terra. Josué somente ficou aonde Deus mandou. Então nós precisamos entender que Deus, Ele tem o lugar certo para nós. Nós precisamos também compreender que se Josué, ele servisse a Deus e buscasse outro lugar, ele ia trazer maldição para o povo. No final da vida de Josué prepara tudinho, mas Josué não preparou um substituto.
ele convoca todo o povo, e aí ele diz assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês, se vocês querem servir os deuses do outro lado do rio, é problema de vocês, mas eu e minha casa serviremos. Mas Josué, ele não preparou o seu substituto. Moisés preparou. Josué estava ao lado de Moisés. Moisés ia para o monte, Josué estava lá. Moisés ia para a tenda da congregação, Josué estava na porta. Mas Josué não preparou o substituto. Então, hoje, muitas pessoas não prepararam o substituto. E um detalhe, qual o propósito de Deus? O propósito de Deus, na minha vida e na sua vida, é nós ganharmos almas para o Senhor. É você falar do amor de Cristo. É você dizer assim, ó, Jesus te ama. Por pior das dificuldades, Jesus está com você. Ele te ama, Ele pagou um preço, Ele derramou o sangue dele pela sua vida, pela minha vida. É isso, somente isso. Se eu falar, quantas pessoas o pastor Deusedi ganhou esse ano para Jesus? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Esse ano, talvez, é o ano que nós ganhamos menos almas. Mas não importa o número de alma que nós ganhamos. O importante é você ganhar essa alma e essa alma ganhar outra alma. Por quê? A contabilidade de Deus, ela é feita por almas. Se eu ganhei uma alma, mas eu não discipular essa alma, ela não produzir mais nada, eu não ganhei nada. Porque a partir do momento que ela ganhar outra alma, é que eu vou ganhar algum galardão. Então, se nós entendermos isso, nós iremos ganhar essa alma, preparar ela, e ela vai produzir fruto. Ela vai começar a falar do amor de Cristo. Da mesma forma que aconteceu comigo, aconteceu com alguns de vocês. Então, a partir do momento que eu caiu a ficha, eu aceitei Jesus. Aí eu falei, não, para aí. Eu preciso falar do amor de Cristo. E tem alguns da minha família que até hoje correm de mim. Porque eu peguei duro com eles. Eu queria ganhar eles para Cristo. Na realidade, eu foi distanciar de Cristo, porque eu não sabia. Hoje não. Hoje nós estamos aprendendo ainda. Mas nós precisamos entender que Deus ele tem um propósito. Isso significa que o nosso chamado tem limites. Não podemos sair do limite que Deus chamou nós. Então, Deus ele chama nós e coloca limites. Jesus, Deus pega o seu melhor e envia na terra. Pega Jesus Cristo. E Jesus ele fala assim, ó, chega a mulher cananeia até Jesus e fala, olha, Senhor, minha filha está doente. Cura minha filha. Jesus fala assim, olha, mulher, não é lícito dar os pães para os cachorrinhos. A mulher fala, mas Senhor, até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus, opa, tem uma coisa diferente dessa mulher. Jesus fala, olha, eu vim por causa das ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para vocês. Vocês é cananeus, vocês são gentios. Eu não vim para vocês. Mas naquele momento, abre-se a porta da graça. Naquele momento, Jesus, opa, vai, sua filha está curada. Naquele momento, a porta da graça foi aberta para nós. Porque o propósito de Jesus era vir para os judeus. Ele veio para os judeus rejeitaram. E aí a porta da graça abriu para nós. E nós estamos na porta da graça. Nós ainda estamos na graça do Senhor. Vai chegar um tempo que vai passar. A porta da graça vai se fechar. E aí, acabou-se a graça de Deus. Aí o negócio é o seguinte, as pessoas vão ter que cumprir a lei. As pessoas vão ser salvas como pelo sangue. Aí a coisa vai pegar. Mas, enquanto isso, nós estamos na graça do Senhor. Nós precisamos entender, Jesus, ele abriu a porta da graça. Abraão, ele tinha que fazer algo. Deus fala para Abraão, você sai do meio da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas Abraão foi por fé. Abraão, alguns estudiosos dizem o seguinte, que o pai de Abraão, que é Tera, ele era idólatra, que era daquele povo lá das Babilônias. Os babilônicos são tudo idólatra. E o pai de Abraão,
era idólatra. E o pai de Abraão pega e fala: Abraão, é o seguinte, você vai cuidar aqui de um quartinho lá, cheio de imagens, e lá tinha um grandão, umas imagens grandes, tinha uma mão de pilão lá, do lado, e falou: você vai dar alimento para eles, tá? E eu vou viajar e volto. E aí o pai de Abraão viajou. E aí o seguinte, naquele dia lá, Abraão pega aquela mão de pilão e começa a quebrar aquele negócio tudinho. Que o pai dele vendia, falava que dali fazia milagre e não fazia milagre. O pai de Abraão chega lá, vê tudo aquele negócio, tudo quebrado. Ele falou: mas o que aconteceu? Falou: aquele grandão lá pegou essa mão de pilão, começou a quebrar todos os outros, bater nos outros, e aconteceu tudo isso. Falou: mentira, eles não fazem nada. Falou: mentira do senhor. O senhor que está falando que eles fazem. Então eles não fazem nada. O que aconteceu? Abraão não cria nas imagens. Então Deus tirou Abraão da onde ele estava e levou para um lugar pela fé. Abraão peregrinou na terra. Abraão não sabia, mas cada lugar que ele ia, eles faziam uma demarcação, colocavam uma tenda, e ele andou em Canaã inteirinha. Abraão saiu de Ur dos Caldeus para abençoar Canaã. Deus trouxe você nesta igreja para você abençoar esta igreja. Você é o portador da bênção de Deus. Eu sou o portador da bênção de Deus. Agora nós fazemos o quê? Eu vou para cá porque a bênção está ali. Não, eu vou para ali. Não, a bênção está em você. A bênção está dentro de nós. É nós que somos portadores da bênção de Deus. Abraão, ele estava com a bênção. E aí houve fome em Canaã. Abraão vai para o Egito. E nessa viagemzinha do Egito, aconteceu um problema muito maior, porque de lá do Egito, ele acabou trazendo uma escrava. Nessa escrava, veio um filho. E esse filho gerou uma geração que está aí. A geração de Ismael, são um povo árabe, que está dando problema até hoje para os judeus e para nós. Por quê? Pela desobediência. Deus não mandou Abraão sair de Canaã. Então, Deus falou com você: olha, sai dessa igreja, vai para outra igreja, vai. Se Deus não falou, permaneça. Deixa Deus falar, deixa Deus mostrar, porque talvez o seu pequeno problema que está acontecendo, a cura que está sendo feita em você, talvez está chegando no final. Aí o que acontece? Eu mudo de lugar, eu volto para o final da fila, começa tudo de novo, o estágio de Deus na minha vida. O lugar da bênção de Abraão era longe da sua parentela. Para Abraão experimentar a bênção de Deus, ele tinha que permanecer no seu lugar, Canaã, e ser uma bênção para todo mundo. Deus fala assim: ó, se tu uma bênção. Deus promete para Abraão lá em Gênesis capítulo 12, olha, Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, serão benditas. Já imaginou? Então, através da minha vida, da sua vida, nós iremos abençoar as famílias. Deus, ele tem esse propósito para nós. Quando estamos fora do lugar que Deus preparou para nós nos tornamos problema para os outros. Foi o caso de Abraão. Abraão se tornou problema para o Egito. Abraão teve que orar para o rei do Egito, porque o rei do Egito, ele não ia ter mais filhos. Deus colocou, todo mundo ficou estéril. Abraão orou para que eles voltassem a ter filhos. Então, quando nós estamos fora do lugar da bênção de Deus, nós tornamos um problema. Sempre que há um fracasso e morte, há um sinal de ausência da bênção de Deus. Se há um fracasso, se há morte, é um sinal de ausência de Deus. Ausência da bênção de Deus. O que está acontecendo? Então, se está acontecendo alguma coisa, peça ao Senhor. O Senhor, ele quer mudar. Atos capítulo 2, aconteceu lá o Pentecoste. Jesus fala para os discípulos, olha, permaneça em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder. Era 500 pessoas. No final sobrou 120 pessoas. Os discípulos permaneceram
eles foram revestidos de poder. Mas quantos foram embora? Quantos poderiam ter sido batizados pelo Espírito Santo? Muitos, mas poucos permaneceram. O seu sucesso está ligado a um lugar e você só precisa estar lá. Maria, o propósito de Deus em Maria, tinha um lugar da bênção de Maria. O profeta Miqueias, ele profetizou que de Belém nasceria o Salvador. Maria tinha que ir para Belém para Jesus nascer. Maria saiu da casa dela, do lar dela. Ela teve que voltar para o local de origem, porque houve um recenseamento, e lá ela nasceu Jesus, numa estrebaria, onde não tinha lugar para nada, mas lá era o local da bênção de Maria. Então o lugar da nossa bênção, muitas vezes nós achamos assim, é um lugar bem confortável, é onde Deus me colocou lá, então é só maravilha. Não, o que Maria passou? Ela teve que passar pelo Egito, ela teve que andar montada em um jegue, para que até chegar no local da bênção dela. Então, o lugar da nossa bênção talvez não é o que nós imaginamos, mas o importante é nós estarmos na presença de Deus. O lugar da nossa bênção pode ser um lugar de muitas das vezes de tristeza, mas se você está na presença de Deus, tudo vai ser diferente. Maria tinha uma grande promessa, mas ela deveria ir para o lugar dessa promessa, porque somente lá iria cumprir o que Deus colocou na vida dela. O que nós precisamos também, existe 3 características do lugar da promessa de Deus. A primeira característica da promessa do lugar é que esse lugar, ele pode ser desconfortável. Esse lugar onde a promessa de Deus na sua vida pode ser um lugar desconfortável. Muitas das vezes achamos que o lugar, ele tem que ser confortável, mas ele não é. A segunda característica pode ser um lugar desconhecido. Deus não coloca, Ele coloca nós num lugar desconhecido, onde você talvez não conheça ninguém, para que você seja bênção para aquelas pessoas sejam bênção para você. Maria saiu de Belém porque eles não tinham parentes naquele lugar. Quando ela era pequena, ela morou lá, voltou para aquele lugar. Infelizmente, muitas pessoas acham que o conforto é sinal que Deus está nesse lugar. Deus está fazendo a vontade dele. O que acontece? A prosperidade não quer dizer que você está no propósito de Deus. A pobreza também não quer dizer. Quer dizer, quando você está no propósito de Deus, você está em paz. Você tem paz. O lugar é de dificuldade. Não havia uma estalagem, não havia ninguém para ajudar no parto. Maria, ela teve que passar por todas as dificuldades, mas cumpriu-se o propósito de Deus. O princípio da colocação divina que Deus tinha para Maria, ele se cumpriu na vida dela. Por quê? Porque ela foi obediente. O que nós precisamos entender? Que nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Que eu e você possamos ser obedientes. O que Deus planejou para você, que Deus planejou para a sua família, que Deus planejou para os seus filhos, para os seus netos. Talvez você não está vendo no seu filho cumprir a promessa de Deus, mas a promessa de Deus vai cumprir no seu neto, na sua neta. Depende de você, depende de nós, de cada um de nós. Eu convido você a ficar de pé. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta palavra, agradecendo a vida de cada um de vocês, pela paciência de estar nos ouvindo, e Deus possa ter falado ao teu coração. Feche os teus olhos, fale com o Senhor, pergunte para o Senhor qual é o propósito dele na sua vida. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Nós te bendizemos porque o Senhor tem falado aos nossos corações, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que na tua palavra, Senhor, o Senhor deixou escrito que o Senhor determinou tempos, lugares, tudo nessa terra para cada um de nós, ó Pai.
Obrigado, Senhor, por esta igreja, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, dos pastores, ó Pai. Pela vida, Senhor, das missionárias, pela vida, Senhor, dos professores da escola bíblica dominical, pela vida dos levitas, Pai. Por cada líder, Senhor, que o Senhor levantou neste lugar, Pai. Por cada membro, Senhor, por cada congregante, por cada um da diretoria, Senhor, desta igreja, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida dos cristãos espalhados pela terra inteira, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu um povo, o Senhor escolheu um lugar. Obrigado, Senhor, por este lugar, Senhor, que o Senhor colocou nós aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas vidas, Senhor, que irão se render aos seus pés neste lugar. Obrigado, Senhor, por aqueles que aqui estão, Senhor, porque são colunas, Senhor, que estão edificando, Senhor, cada dia neste lugar, edificando a sua casa, edificando sua família, edificando os seus filhos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreender os planos e propósitos, Senhor, ó Pai. Fala, Senhor, ao coração da Tua igreja. Fala, Senhor, com cada um que entrou neste lugar. Não deixe eles sair da mesma forma que entraram, Pai. Revela, Senhor, o segredo do reino, Pai. Continua falando conosco, continua falando, Senhor, em sonhos, ó Pai, através da Tua palavra, através das mensagens, ó Pai. Usa, Senhor, as crianças, usa, Senhor, pessoas para falar ao nosso coração, Pai. Nós colocamos, Senhor, no Teu altar, Senhor, a nossa vida, Pai. Se há algo, Senhor, que está dentro de nós, que desagrada o Senhor, ó Pai, tira, Senhor, da minha vida, tira, Senhor, da vida dos meus irmãos, ó Pai. Ministra, Senhor, o Teu querer, ministra, Senhor, a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e nós Te agradecemos. E a igreja, Senhor, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, iremos encerrar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo